Então, galera, só para eu poder ilustrar, a minha inércia, quando eu estou me movimentando, quanto maior for a minha velocidade, maior é a minha inércia. Né? E aí, o exemplo que eu dei antes de nós terminarmos a nossa aula, é mais fácil eu fazer uma curva com o carro mais devagar do que com o carro andando rápido. Se o carro está devagar, eu consigo fazer uma curva fechadinha em ângulo de 90 graus, mudar bruscamente a minha direção. Agora, se o carro está muito rápido, a minha curva vai acontecer mais devagar, porque a inércia do meu carro é maior e eu não consigo, a física não deixa eu mudar de direção bruscamente. Essa mudança vai ter que ser gradual. Se eu pegar o volante do carro e virar do nada, o meu carro capota, mas ele capota e continua andando para frente. Por quê? Porque a minha inércia está pegando a massa do meu carro em movimento e está deslocando sobre uma única velocidade, sempre. Quanto maior a velocidade, maior a inércia do meu carro. Quanto menor a velocidade, menor a inércia dele, mais fácil ele consegue se movimentar. Com a gente é a mesma coisa. Tanto o nosso carro, quanto nós dentro do automóvel, né? A nossa massa também está em deslocamento em relação ao espaço. Né, o carro está andando, ainda que eu esteja parado no carro só mexendo o volante, mas em relação ao espaço ao redor, eu tô me deslocando e me deslocando muito rápido. Outro conceito cinético, e esse conceito é o conceito-chave de toda a biomecânica, que é força. Força, e a nossa força vai ser definida como uma ação que eu aplico sobre um sistema, sobre um corpo, e quando eu aplico essa ação, o resultado dessa ação é movimento, tá? Então, toda ação que eu aplicar sobre uma massa de um sistema, de um corpo, de um objeto, e essa ação resultar em movimento desse objeto, nós estamos falando de força. Nós estamos falando da força. A unidade de medida para que eu possa calcular, medir a minha força, é o Newton. É a letra N aqui, ó. Newton, tá? Então, toda ação que eu aplico sobre uma massa, essa massa se desloca, eu estou falando de força. Eu estou aplicando força. Então, galera, a minha força ela vai ser caracterizada por magnitude, ou seja, a intensidade, né, da minha força, direção e ponto de aplicação. Magnitude, direção e ponto de aplicação. Então, o que define o efeito inicial da minha força é a quantidade de força que eu coloco num objeto, seja pouca força ou seja muita força, para movimentar esse objeto. A direção em que eu aplico essa força, se vai ser na direção horizontal, se vai ser na direção vertical, se vai ser na direção diagonal, qualquer lado, se vai ser na direção transversa, de trás para frente, tá? E o ponto de aplicação. Dependendo de onde tiver o meu corpo ou o meu sistema apoiado, o ponto de aplicação da minha força define quanto movimento eu vou fazer e define qual que é a magnitude, qual que é a intensidade da força que eu vou precisar aplicar para poder gerar o meu movimento. Se eu for empurrar, um carrinho, dependendo de como eu empurro esse carrinho, eu tenho diferentes intensidades de força para fazer o mesmo movimento. Se eu empurrar o carrinho o carrinho está no chão, eu empurro esse carrinho na horizontal, eu faço uma força. Se eu for empurrar esse carrinho na diagonal, eu estou empurrando ele para frente, mas eu também estou empurrando ele contra o chão, eu vou precisar fazer mais força para deslocar esse carrinho.
Então, de diferentes pontos que eu for aplicar a minha força, eu vou ter diferentes tipos de movimento. De diferentes pontos que eu aplico a minha força, eu tenho diferentes resultados. E aí para eu fazer o mesmo movimento aplicando a força em diferentes pontos, eu vou precisar aplicar diferentes magnitudes, diferentes intensidades da minha força. Tá? Por quê? Porque eu não estou falando da aplicação de força no espaço-tempo, desprezando o atrito, desprezando resistência do ar, desprezando massa, nada. Nada, nada, nada. Eu tenho que levar em consideração o peso do meu sistema. Eu tenho que levar em consideração o atrito que esse sistema tem com uma superfície. Eu tenho que levar em consideração a resistência do atrito que o meu sistema está deslizando sobre, tá? Então, o peso vai ser a relação, a gente vai falar, é o próximo conceito, mas vai ser a relação da massa para a gravidade. Tá? Então, a ação da gravidade atuando sobre a massa do meu corpo dá o meu peso. Em diferentes gravidades, eu tenho diferentes pesos com a mesma massa. Atrito é o seguinte: toda vez que eu vou deslizar o meu sistema sobre uma superfície, a superfície ela entra em contato com o meu sistema aqui embaixo. Ela toca no meu sistema. Se eu movimento o meu corpo numa direção e num sentido, a superfície que esse corpo está encostada, ela vai fazer força no sentido contrário. No sentido contrário. Tá? Então, diferentes superfícies eu tenho diferentes atritos. O que vai ser atrito? O contato da minha superfície com o meu sistema gera uma resistência, e essa resistência ela se reflete na aplicação de uma força no sentido contrário. Então, se eu estou deslizando a minha caneca da direita para a esquerda, a minha superfície vai gerar um atrito, ou seja, vai gerar uma resistência ao movimento da esquerda para a direita. Caso contrário, nós iríamos deslizar eternamente no planeta, né? A gente ia ficar rodando, ou então ia embora no espaço do universo. Então, para que nós possamos nos locomover, para que nós tenhamos desaceleração, diferentes superfícies possuem diferentes resistências, ou seja, possuem diferentes contatos. Umas superfícies têm mais contato com o objeto que está se deslocando do que outras. E esses contatos geram resistência ao movimento, e essa resistência ao movimento é refletida em atrito. Então, quando eu vou aplicar uma força, além de eu levar em consideração a direção da força e o ponto que eu estou aplicando, eu também tenho que levar em consideração o peso do meu sistema, eu tenho que levar em consideração o atrito e a resistência que esse sistema vai sofrer. Quando eu falo de atrito especificamente, eu estou falando da superfície que esse sistema está apoiado. Porque como a gente tem gravidade, nada vai ficar flutuando no ar. Os nossos objetos vão estar numa superfície. A resistência também, ela não é necessariamente só do contato do objeto com uma superfície. Eu posso ter também a resistência do ar. A resistência do ar. Ainda que aqui na minha casa não esteja ventando muito, mas eu tenho um ar presente, sem que eu veja, mas eu sei que tem um ar presente, e esse ar gera resistência no movimento dos objetos. Se eu tivesse num campo aberto agora, que estivesse ventando bastante, a resistência do ar ia ser bem maior. E se eu tivesse num lugar onde eu não tenho gravidade, eu não teria resistência do ar, eu teria vácuo, como acontece, por exemplo, no espaço.
O espaço não tem toda a matéria que compõe o nosso ar. Nosso ar é composto por matéria também. Então, eu não tenho a resistência do ar. Eu tenho o vácuo. Eu tenho um vazio no meu espaço. Ou também, quando eu falo de resistência, eu posso falar de resistência da água, que é uma resistência diferente do ar. Quando vocês forem fazer aula de hidroterapia, bom, todo mundo aqui em algum momento já foi na praia, num parque aquático, numa piscina, num rio que seja, e já teve submerso. A resistência gerada pela água é uma resistência diferente da resistência do ar. Então, quando eu vou fazer movimento no solo, eu tenho um tipo de resistência do ar, e quando eu faço um movimento dentro d'água, eu tenho outra resistência completamente diferente da água. E quando eu vou me movimentar, tanto no solo quanto na água, eu tenho que levar em consideração a resistência da água, a resistência do ar, para saber quanta força eu preciso colocar para poder me movimentar. Tá? Então, quando eu falo de força, quando eu falo da aplicação de uma ação que vai gerar movimento sobre um corpo, sobre um sistema, eu tenho que levar em consideração o peso desse sistema, eu tenho que levar em consideração o atrito desse sistema na superfície que ele vai andar, que ele vai deslizar, que ele vai se locomover. E se ele tem se além disso, se ele tem alguma resistência do ar ou da água, para eu saber quanta força eu preciso colocar e qual que é a direção da força que eu vou precisar colocar, qual que é o ponto de aplicação da minha força para que eu possa fazer o movimento que eu quero. E aí aquele exemplo clássico, que inclusive está na Susan Hall, na nossa bibliografia, que é um jogador ou uma jogadora de tênis rebatendo uma bolinha, dando uma raquetada na bolinha. Por quê? Esse exemplo, eu não só enquadro a magnitude, a direção e o ponto de aplicação da força, como também eu levo em consideração o peso da bolinha, o peso da raquete, o atrito que a bolinha gera ao entrar em contato com a minha raquete, a resistência do ar que eu preciso vencer quando eu bato na minha bolinha, para que a minha bolinha possa se deslocar no ar, levando em consideração que eu vou aplicar força na raquete, levando em consideração que eu tenho uma direção e um ponto de aplicação da minha força. No caso, a direção é a mesma direção da bolinha, só que no sentido contrário. Se a bolinha viaja na horizontal da esquerda para a direita, eu vou bater na mesma direção horizontal, só que no sentido contrário. Eu vou bater da direita para a esquerda. O ponto de aplicação da minha força vai ser na bola, vai ser no corpo da bola. Então eu vou bater na mesma direção, só que no sentido contrário, com ponto de aplicação na bola. A quantidade de força que eu preciso colocar, eu preciso ter em mente o peso da raquete, que a raquete ela tem um peso, então para eu movimentar a raquete por si só, eu preciso fazer força. E esse movimento precisa ser forte para movimentar a raquete, para resistir ao atrito da bolinha, para vencer a resistência do ar, para que eu possa bater na bolinha e a bolinha viajar de volta, tá? Aí dessa forma a bolinha vem, eu bato e mando ela de volta de novo. A força, depois que eu rebato a minha bolinha, a força que faz a minha bolinha viajar de volta no espaço é chamada de força resultante. Força resultante. Por quê? Ela é o resultado, primeiramente, da força que fez a bolinha viajar na minha direção. Ela é resultado da força que eu apliquei na raquete,
da diferença de força do contato da bolinha com a minha raquete, e nessa diferença de força, a força da bolinha mais a força da raquete foi maior, então a bolinha viaja, ela volta no sentido oposto que ela chegou na minha raquete. Ela volta na mesma direção, mas no sentido oposto que ela chegou na minha raquete. Então, a força que faz a minha bolinha viajar depois que eu rebato ela é a força resultante. Se a gente está falando de rebater, mas da mesma força, do mesmo jeito, se eu tenho um objeto parado, eu pego esse objeto, aplico uma força nesse objeto e esse objeto desliza, esse objeto anda, a força que refletiu no movimento desse objeto, ela é a força resultante. Porque ela é a soma da força que eu aplico no objeto, do atrito do objeto, da massa e da resistência do ar que o objeto tem. Nesse caso, o objeto está inerte, então ele não está sofrendo nenhuma força por si só. E aí a força resultante é o movimento que ele vai realizar depois de eu aplicar a força para ele se movimentar. O movimento que ele faz reflete a força resultante desse objeto. Tá? Conceito de inércia e conceito de força, galera. Dúvidas? Opa. Tá mais de boa. Vamos lá então, pessoal. Definições de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que compõe um sistema. Pode ser o meu corpo, pode ser essa caneca, pode ser qualquer coisa aqui no nosso planeta. O ar tem massa. É uma massa bem menor do que a massa do meu corpo, do que a massa da minha caneca, mas o ar tem massa, a água tem massa, o oxigênio tem massa. Tudo tem massa. É a menor, a massa é a massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo. Tudo presente no nosso espaço que não é vácuo tem matéria. Tem matéria. Tudo tem matéria. Então tudo vai ter massa. Né? A menor partícula da matéria, como nós falamos em biofísica no passado, é o átomo. Depois, um conjunto de átomos eu consigo formar uma molécula. E aí, um conjunto de moléculas eu formo as macromoléculas, as biomoléculas, né? E aí, exemplo de biomolécula no nosso corpo é, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. E a partir dessas macromoléculas eu começo a formar glicose, lipídio, proteína, para poder formar células e formar nosso corpo. Então nós somos feitos de matéria. Tudo no espaço é feito de matéria. Diferentes tipos de matéria, diferentes configurações, mas tudo vai ser feito de matéria. Então massa é a quantidade de matéria que tem um corpo. O peso é a quantidade de força gravitacional atuando sobre essa massa. Tá? A unidade de medida da nossa massa vai ser a grama. Tá? Deixa eu até tirar aqui, eu coloquei quilo. Quilograma não tá certo, é o equivalente a 1000 gramas, né? Mas a unidade de medida de maneira correta é grama. Grama. Quilograma é uma multiplicação dessas gramas. Eu posso ter quilograma, megagrama, gigagrama, pentagrama, enfim. Quer dizer, o pentagrama também é uma outra unidade de medida específica, mas vocês entenderam? Da mesma forma que eu tenho denominações para byte, dentro da nossa informática, kilobyte, megabyte e gigabyte, aqui para grama eu faço a mesma coisa. Então, quando eu falo de quilograma, que é o que a gente
que é o que nós mensuramos, por exemplo, no nosso peso corporal, eu estou falando de 1.000 gramas. Se eu falo de 70 quilogramas, eu estou falando de 70.000 gramas. Tá? Beleza. A massa ela vai ser dada em grama e o peso, ele pode ser medido tanto em newton quanto em libras, né? É por isso, por exemplo, que alguns países de língua de origem anglo-saxão, então eu estou falando de Reino Unido, estou falando de Canadá, estou falando de Estados Unidos, esses países utilizam libras, esse LBzinho aqui, ó, para poder falar de peso no país deles, tá? Não tá errado, porque libra eu levo em consideração a massa do corpo e a atuação da gravidade sobre essa massa. No nosso dia a dia, no nosso dia a dia, quando eu vou falar de peso corporal, não é o correto, mas de maneira informal eu posso equivaler o peso e a massa. Por que eu posso equivaler o peso e a massa no meu dia a dia? Porque eu vou medir o meu peso e a minha massa no planeta Terra. A massa é a quantidade de matéria que o meu corpo tem. O peso é a ação da força da gravidade sobre essa massa. Como a gravidade na Terra é constante, se eu não me engano, é 9,6 metros por segundo ao quadrado. Se eu não me engano. Depois eu confiro aqui o dado certinho. Como a gravidade na Terra não muda, ela é constante, tanto faz eu falar que eu estou medindo a minha massa ou medindo o meu peso. Por quê? Variação no peso necessariamente vai refletir em variação da minha massa corporal aqui na Terra. Então, por exemplo, se eu falo que agora eu estou com 100 quilos. Se por um acaso, depois que terminar a pandemia, eu conseguir voltar para a academia, eu conseguir voltar a fazer meus exercícios e eu perder, por exemplo, 15 quilos, eu vou precisar perder 30, né? Mas vamos lá, perder 15 quilos, eu obrigatoriamente já entendo que eu perdi massa do meu corpo. Eu perdi massa. Porque a gravidade na Terra não muda, se o meu peso mudou e eu sei que o meu peso é massa vezes a gravidade, se a gravidade é constante, o que diminuiu foi a massa. Tá? Da mesma forma, se eu ganho mais quilos, eu sei que eu estou ganhando massa corporal. Agora, uma pessoa com a mesma massa corporal sob diferentes gravidades, essa pessoa necessariamente terá diferentes pesos. Uma pessoa que pesa 70 quilos na Terra, ela não vai pesar os mesmos 70 quilos na Lua. Né? Aí entra a unidade de medida que os americanos usam. De massa, a pessoa terá 70 quilos de massa. Mas o peso dela na Terra é um e o peso na Lua é outro. Por quê? A Terra tem uma maior ação da gravidade, ela tem uma maior força gravitacional atuando no planeta do que a Lua tem. A Lua tem uma força gravitacional bem menor. Então, mesmo eu tendo a mesma massa, o meu peso na Terra é um e o meu peso na Lua é outro. Se eu fosse para um planeta que tem mais gravidade que a Terra, aí agora eu vou fazer uma suposição, gente. Eu não tenho esse dado, eu não tenho essa informação. Uma suposição só para a gente poder visualizar o exemplo. É muito provável, por exemplo, que Saturno, que é um planeta bem maior que a Terra, tenha uma gravidade bem maior que a da Terra.
É muito provável que Saturno tenha uma gravidade bem maior que a da Terra. Então, o meu peso na Terra é 1. Em Saturno, o meu peso vai ser bem maior. Mesmo eu tendo os mesmos 70 quilos aqui na Terra e os mesmos 70 quilos em Saturno. Porque a ação da gravidade em Saturno é maior. Então, no dia a dia, aqui na Terra, eu posso falar tanto massa quanto peso, porque se houver ganho ou perda de peso, necessariamente eu estou falando da minha massa, aqui na Terra. Agora, se eu saio da Terra e vou para um ambiente ou para outro lugar fora do planeta onde tem alta variação da gravidade, mesmo eu tendo a mesma massa, o meu peso muda. Quanto mais gravidade, maior meu peso, quanto menos gravidade, menor meu peso. Estando na estação espacial, por exemplo, eu não tenho ação da gravidade na estação espacial. Então, eu não tenho peso. Não importa a quantidade de massa que eu tenha, eu não tenho peso. Se eu não tiver gravidade, eu não tenho peso. Se eu sair da estação espacial e for para a Lua, eu volto a ter peso, porque eu volto a ter um campo gravitacional atuando sobre mim. Se eu voltar para a estação espacial, eu não tenho peso, eu só tenho a massa do meu corpo, e vindo para a Terra, eu tenho o meu peso também. Tá? Dúvidas com relação ao conceito de massa e os conceitos de massa e peso? Curiosidade, pergunta? Vamos lá, pessoal. Pressão e volume. Pressão e volume, tá? Pressão é a força distribuída sobre uma determinada área, e ela pode ser dada em Newton por centímetros ou em Pascal. E volume é a quantidade de espaço ocupado tridimensionalmente por um corpo ou por um outro sistema. Esse volume ele pode ser dado, e aqui volume está errado, já deixa eu corrigir aqui. Opa. Tá errado porque o que é dado em centímetros ou metros quadrados é área. Centímetros e metros cúbicos é volume, tá? Então, como que eu posso pensar a pressão? A pressão é a força exercida sobre uma determinada área. Quando eu falo, por exemplo, aqui eu coloco, como nós falamos ano passado de fisiologia humana, eu coloco o exemplo do sangue fluindo por um vaso, tá? O sangue, dentro desse vaso, ele ocupa espaço. Como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, então o meu sangue ele vai ocupar um espaço dentro do vaso e essa ocupação de espaço vai se refletir sobre a parede do meu vaso. Eu vou aplicar força sobre a parede do meu vaso, ocupando espaço dentro do meu vaso. Eu vou estar aplicando força sobre a parede do meu vaso. Dessa forma, o fluxo sanguíneo dentro do vaso vai exercer pressão dentro do meu vaso. Tá? Então é por isso que nós mensuramos a pressão arterial. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que o meu sangue vai exercer sobre a parede da artéria, igual nós estamos vendo aqui na nossa fotinha, durante a sua passagem por aquela artéria. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu... Aê!
direcionar o ventilador aqui para mim, porque eu tô com o ventilador ligado e tô com calor. A... Então, a passagem de sangue dentro da artéria exerce pressão sobre essa artéria. Ocupa espaço dentro da artéria e aperta a parede da artéria de um lado para o outro. Quando eu falo, por exemplo, da minha panela de pressão, o que é a panela de pressão? É uma panela onde o aquecimento da minha comida libera gás. No caso, eu tenho a liberação de água na forma de vapor. E o vapor da água, com temperatura elevada, exerce pressão também nas paredes da minha panela. É por isso que chama panela de pressão. Porque a presença do alimento, a presença da água e a presença do vapor liberado pelo aquecimento dessa água e desse alimento, esse vapor ele fica preso dentro da panela, ele pressiona a parede da panela, isso reflete em maior aquecimento do meu alimento e, consequentemente, o meu alimento fica pronto mais rápido. O alimento que eu preciso fazer o cozimento, ele precisa ficar mais mole pela aplicação de calor. Aplicando pressão, esse alimento fica pronto mais rápido. Por isso que chama panela de pressão, tá? A pressão que o vapor faz dentro da panela é essa mesma pressão que o fluxo sanguíneo está fazendo contra a parede do meu vaso. Então, se eu se eu tiver aqui um copo d'água, a água presente dentro do copo está exercendo pressão no espaço que ela está ocupando do meu copo. Ela está exercendo pressão ali, tá? Então, esse vai ser o nosso conceito de pressão. Uma força distribuída sobre uma área. Como que é distribuída essa força sobre uma determinada área? A presença de um objeto, de um sistema, de um corpo em uma área exerce pressão. Aperta, pressiona, empurra a superfície dessa área, aplicando força. Se eu estou de pé, por exemplo, eu estou aplicando pressão sobre o solo. A minha massa está comprimindo o meu solo, está aplicando pressão sobre o solo. Tá? Tá, e claro, nesse caso, se eu for analisar, eu vou estar falando de peso, de força normal, que é a resposta do solo, mas só para a gente poder ilustrar, tá? Tudo tem pressão. Pressão dentro da artéria, pressão da água ocupando o espaço, pressão da panela de pressão, um elevador cheio de gente. Quanto mais pessoas tem no elevador, maior é a pressão exercida sobre as laterais do elevador, porque vai ter mais gente comprimida, mais gente empurrando a lateral do meu elevador. Volume, quantidade de espaço ocupado tridimensionalmente por um corpo, tá? Como assim tridimensionalmente? Quantidade de espaço ocupado por um sistema em 3 dimensões. A primeira dimensão vertical, segunda dimensão horizontal e a terceira dimensão transversal, tá? Quando eu falo de uma dimensão, eu estou falando só da dimensão horizontal, só da dimensão vertical ou só da diagonal, tá? Quando eu falo de dimensão, estou falando de uma única direção também. Diagonal, vertical, horizontal ou transversal. Duas dimensões bidimensionais, eu estou falando de um espaço onde eu tenha duas dimensões juntas. Nesse caso, eu já estou falando de horizontal, perdão, eu estou falando de vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Bidimensional.
Nesse caso, quando eu falo de duas dimensões, eu estou falando de uma área. Eu estou falando de um espaço bidimensional, um espaço que vai ter para cima, para baixo na vertical, para a esquerda e para a direita na horizontal. Já um espaço tridimensional, além dele ter o espaço bidimensional, ele também tem profundidade. Ele também tem a parte de trás e a parte da frente. Tá? Toda a matéria que ocupa um espaço tridimensional, eu não vou estar falando. Eu vou necessariamente estar falando de um volume. Volume. O espaço ocupado por essa folha de papel, esse espaço, quando eu olho para a folha de papel, eu estou falando de uma área. De uma área. Porque ela está ocupando um espaço bidimensional, horizontal e vertical. Aí na hora que eu olho esse papel, ainda que ele seja bem fininho, eu vejo que ele também ocupa um espaço transversal. Ele também tem um lado da frente e um lado de trás. Então, a partir desse momento, eu sei que esse papel também ocupa um volume. O volume do papel, por exemplo, é menor que o volume do celular. O celular ocupa um volume maior em relação à folha de papel, mas ambos ocupam volume, tá? Quando eu falo, por exemplo, do volume corporal, eu estou pensando em todas as dimensões do meu corpo, vertical, horizontal e transversal, e da quantidade de massa que tem dentro do meu corpo. Quando eu falo do volume de leite que vem dentro da caixinha, eu tenho 1 litro de leite. Eu estou falando da quantidade de leite que está sendo, do qual a caixinha está sendo ocupada. A quantidade de leite que eu estou ocupando dentro da minha caixinha, tá? E aí essa quantidade, e aí eu não estou ocupando só, quando eu falo de um líquido, eu não estou ocupando só um espaço bidimensional, só em duas dimensões. Eu estou falando de um espaço tridimensional, 3 dimensões. Ocupa para cima, para baixo, direita e esquerda, para frente e para trás. Tá? E aí, quando eu estou falando de um volume em uma área determinada, eu estou falando de centímetros cúbicos ou metros cúbicos. E aí eu estou falando de objetos sólidos. Se eu for falar de líquido, aí eu vou usar o litro, em homenagem ao francês, o litros, que emprestou o nome dele para a gente usar de unidade de medida para volume de líquido. Volume de objetos sólidos, eu estou utilizando centímetro cúbico ou metro cúbico. Beleza? Galera, dúvidas com relação à pressão e volume? Alguma coisa não ficou bem explicada? Precisa de mais exemplo? Beleza. Centro de gravidade, galera. Centro de gravidade já é um pouco mais interessante da gente poder observar aí, né? Centro de gravidade ou centro de massa é o ponto ao redor do qual o peso corporal está igualmente equilibrado, não importando a posição do meu corpo, tá? E o deslocamento do centro de massa indica o movimento corporal total. Então vamos lá. Eu tenho toda a massa do meu corpo posicionada. Tem um ponto do meu corpo do qual toda a minha massa se equilibra e do qual eu consigo manter uma determinada posição, tá? Como a gravidade
ela vai atuar verticalmente sobre os nossos corpos, é interessante eu então traçar uma linha mediana no meu corpo para poder saber aonde está o meu centro de gravidade. E como a gravidade atua verticalmente, o meu centro de massa ele vai se deslocar verticalmente também no meu corpo. Então, parado, em pé, eu tenho um ponto onde o meu corpo se equilibra, onde o meu tronco, membros superiores, vão fazer o equilíbrio sobre a parte inferior do meu tronco e os meus membros inferiores. E conforme eu me desloco, esse ponto de equilíbrio do meu corpo, ele também se desloca para cima ou para baixo. Quando eu mudo a minha posição, esse ponto de equilíbrio, ele também muda de posição. Ele sobe ou desce mediante o meu equilíbrio, tá? Deixa eu ver se tem uma treina fácil aqui. Tinha que ser uma treina com nível. Não vai ter fácil aqui. Não. Tá ali no gaveta da minha esposa. Mas todo mundo em algum momento já viu uma trena com um líquidozinho na ponta, um líquidozinho verde, que o pessoal coloca para saber se uma determinada construção, uma determinada superfície, ela tá nivelada e o mais nivelada e o mais plana possível, né? Eu coloco a minha trena e aí o nível dela, esse líquido com uma bolha, conforme a bolha se desloca, ela dá o nível de inclinação dessa minha superfície. O nosso centro de gravidade, ele funciona de forma parecida. O ponto do meu corpo onde todo o peso está se equilibrando, o ponto central onde todo o peso está se equilibrando, ele vai se deslocar também para cima ou para baixo, conforme eu movimento o meu corpo. Tá? Pessoas que estão em pé, na posição ortostática, tem uma localização do centro de gravidade, tem uma localização do ponto onde o corpo está se equilibrando. Se essa pessoa muda de posição e ela vai para uma posição horizontal, no solo ou então nadando, o centro de gravidade dessa pessoa também muda. Ele também se desloca no tronco da pessoa. Por quê? A pessoa precisa ter uma distribuição de massa corporal para se manter equilibrada em pé, e ela precisa de uma distribuição completamente diferente para se manter, por exemplo, na posição na horizontal, não, estou embolando meu cérebro. Na posição vertical para se manter em pé, na posição vertical. E quando ela passa para a posição horizontal, ela precisa mudar o posicionamento do corpo dela. A maneira como a massa do corpo dela vai estar distribuída vai estar diferente. E, consequentemente, o ponto de equilíbrio do peso do corpo dela também vai precisar mudar para que eu possa equilibrar a parte da frente do corpo e a parte de trás, me mantendo na minha posição horizontal. Tá? Quando eu preciso equilibrar o meu corpo em pé, eu preciso equilibrar a parte de cima do meu corpo sobre a parte de baixo. Então, eu vou ter um ponto de equilíbrio no meu corpo específico para eu equilibrar toda essa massa em pé. Quando eu mudo de posição, o ponto de equilíbrio da minha massa também muda, de modo que eu possa equilibrar a parte da frente e a parte de trás do meu corpo e manter na minha posição horizontal. E se eu ficar de ponta cabeça, eu também vou ter uma quantidade de massa do meu corpo na parte de baixo e outra na parte de cima. Os meus membros inferiores vão para a parte de cima, o tronco vai para a parte de baixo. A distribuição da massa do meu corpo muda em relação à minha posição ortostática, à minha posição em pé normal. Consequentemente, o meu centro de gravidade muda. Então, conforme eu mudo a posição do meu corpo, a distribuição da massa do meu corpo também muda. E aí, para acompanhar essa mudança na distribuição da massa, porque
eu tenho diferença de peso de diferentes partes do corpo, o centro de gravidade também muda. A massa do meu corpo é a mesma. O meu peso na Terra é o mesmo. Quando a distribuição, quando o posicionamento dessa massa muda, o meu centro de gravidade também precisa mudar para poder ter um ponto onde eu possa equilibrar melhor o peso do meu corpo. É por isso, se vocês pegarem uma régua ou uma linha, qualquer coisa que possa dar uma linha reta para vocês, e vocês colocarem na tela do computador agora, vocês vão ver que eu tenho diferentes alinhamentos para diferentes partes do meu desenho. Diferentes alinhamentos para diferentes. Pode pegar qualquer um, lápis, uma caneta, e coloca em cima do pontinho vermelho. Reto, assim, ó. Coloca na horizontal em cima do pontinho vermelho. Vocês vão ver que conforme eu aumento ou diminuo, por exemplo, a quantidade de massa na parte superior do meu corpo, mais esse pontinho se desloca. Pegando aqui ó, as duas pessoinhas de pé, uma com o braço em extensão e a outra com o braço em flexão. Vocês podem ver que o pontinho vermelho no corpo dessas pessoas se desloca bem levemente, mas se desloca. A pessoa que está com o braço erguido, ela está com o pontinho vermelho um pouco acima da pessoa que está com o braço em extensão. Por que isso está acontecendo? Porque a quantidade de massa que ela está precisando posicionar na parte superior do tronco dela é maior em relação à quantidade de massa que ela está precisando posicionar em relação à parte inferior do tronco, comparado com o desenho do lado. Mas, professor, a pessoa do lado ainda está com o braço dela. Sim, ela está com o braço, mas o peso do braço que ela está precisando equilibrar está para baixo. Enquanto a primeira outra pessoa que está de pé está com o peso do braço para cima. Então, o peso do braço para cima exige que o meu o ponto de equilíbrio do peso do meu corpo mude, para que eu possa manter esse braço equilibrado para cima. Se eu abaixar meu braço, o peso que estava para cima desceu. Então, esse ponto central de equilíbrio do peso do meu corpo também se desloca para acompanhar essa distribuição de peso. Então, conforme eu mudo a posição do meu corpo, a distribuição de peso do meu corpo, a distribuição também muda. E se a distribuição de peso do meu corpo também muda, o ponto central que equilibra todo o peso do meu corpo também muda. Caso contrário, por exemplo, nós não conseguiríamos ficar de pé. Se nós não tivéssemos a atuação do centro de gravidade. Claro, o que nos mantém de pé é força e equilíbrio muscular em conjunto com o posicionamento de ossos e articulações. Mas do ponto de vista físico, a posição do meu corpo, ela vai depender justamente do ponto de equilíbrio do peso do meu corpo. Conforme eu mudo o posicionamento do meu corpo, eu mudo a distribuição da massa do meu corpo e o ponto de equilíbrio do meu corpo também vai variar. Se eu jogo parte da massa do meu corpo superiormente, o meu centro de gravidade tende a subir. Se eu jogo inferiormente, o meu centro de gravidade diminui. E aí, conforme eu vou mudando o posicionamento do meu corpo, eu vou ter diferentes distribuições de massa e o centro de gravidade, o ponto onde eu equilibro todo o peso do meu corpo, também vai se deslocar para que eu possa manter minha posição. Só para poder ilustrar, tem um estudo antigo já, um estudo de quando eu entrei na graduação aqui, ó, 2010. Fazendo uma comparação, o que os caras fizeram? Fazendo nada no laboratório,
Os caras notaram que a maioria dos atletas campeões olímpicos, os atletas corredores de 100 metros, 200 metros, 400 metros, esses atletas, em sua grande maioria, eram negros. Eram negros. Já os nadadores campeões olímpicos, em sua grande maioria, eram brancos. Tá? E aí, claro, eu não tenho diferenças significativas na composição biológica entre seres humanos, independente da raça, mas determinadas etnias, de alguma forma, poderiam estar tendo algum tipo de vantagem para determinadas modalidades de exercício. E aí os caras falaram, pô, será que isso tem alguma coisa a ver do ponto de vista físico? Físico. Então eles pegaram os históricos de competições entre esses atletas e tentaram avaliar a diferença antropométrica entre fenotipos brancos, fenotipos negros e fenotipos asiáticos. Ou fenótipos brancos, negros e asiáticos. E verificar se tem diferença no centro de gravidade dessas pessoas. Então eles pegaram o posicionamento desses atletas fazendo as atividades, tá? E tentaram comparar o posicionamento do centro de gravidade desses atletas. Atletas negros e atletas brancos. E atletas asiáticos, de origem asiática. Deixa eu ver o que é esse gráfico aqui. Ah, tá. Aqui é um cálculo que eles fazem do posicionamento Primeiro, é uma correlação da altura com a altura em pé com a altura sentada em centímetros desses atletas, desses diferentes atletas, né? Então aqui na minha linha, no meu eixo X, na minha linha, eu tenho diferentes alturas, e essa altura está dado em centímetros, e no eixo Y, eu tenho a mesma altura dessa galera sentada. Então eles medem a altura do pessoal em pé e depois a altura do pessoal sentado. E eles... Opa! E cada pontinho desse é a intersecção da altura da pessoa sentada com a altura da pessoa em pé, né? E aí, claro, determinados atletas sentados tinham, e em pé, tinham diferentes pontos, diferentes relações. Há uma tendência da pessoa, quanto maior for a altura da pessoa, maior é a altura dela sentada também. Tá? Tem algumas mudanças, por exemplo, povos latinos americanos, eles possuem, por exemplo, maior altura em pé do que os coreanos. Só que na hora que eu olho sentado, os coreanos possuem maior altura sentado do que os latino-americanos. E assim sucessivamente. Tá? Por que os caras fizeram essa correlação da altura em pé com a altura sentada, dividindo os caras por modalidade de exercício e dividindo por etnia? Porque os caras notaram que, por exemplo, atletas negros têm uma tendência a possuir membros inferiores maiores, com menor diâmetro
E essa configuração de membro superior maior com menor diâmetro eleva o centro de gravidade desses atletas. Já os atletas brancos possuem o tórax mais largo e membros superiores maiores. Consequentemente, o centro de gravidade desses caras estava mais abaixo do que o centro de gravidade dos atletas negros. E os atletas asiáticos apresentam características parecidas com os atletas brancos, então tórax mais largo, membro superior maior do que os membros. Não maior que o membro inferior, mas proporcionalmente maior em relação a atletas negros, só que eles são de mais baixa estatura. É por isso nesse gráfico que o ponto, por exemplo, dos coreanos, tailandeses e vietnamitas, japonês também, mas o ponto deles interseccionando a altura deles sentado e de pé está mais longe dos norte-americanos, dos canadenses, dos noruegueses. Porque esses caras tendem a ter características semelhantes em relação aos norte-americanos, aos britânicos, canadenses, noruegueses, mas a baixa estatura coloca esses caras de um lado do gráfico e o povo dito, povo de origem branca, do outro, tá? Vamos voltar lá para o nosso desenho para a gente entender melhor. O que o estudo falou? O estudo falou que os atletas negros eles têm uma tendência a levar mais vantagem na corrida, porque o centro de gravidade deles está mais elevado. Os atletas brancos têm uma tendência a levar mais vantagem na natação, porque o centro de gravidade deles está um pouco mais inferiorizado. Então, centro de gravidade mais elevado, a pessoa tem mais equilíbrio de pé. Centro de gravidade mais baixo, a pessoa tem mais equilíbrio na posição horizontal. Então, a ideia do estudo foi: os atletas brancos levam mais vantagem na natação e os atletas negros levam mais vantagem na corrida, por quê? Por uma questão de equilíbrio. E o que vai influenciar esse equilíbrio? A estatura e a distribuição da massa no corpo. Os atletas negros têm membros inferiores maiores, mais finos, e os atletas brancos têm o tronco mais largo e o membro superior proporcionalmente maior em relação aos atletas negros. Então, dessa forma, o centro de gravidade dos atletas brancos vai estar localizado mais próximo da cintura, mais inferiormente, e dos atletas negros, esse centro de gravidade vai estar um pouco mais superior, um pouco acima do abdômen, mais perto do tórax. Esses caras com centro de gravidade mais superior têm mais equilíbrio na posição vertical, então isso dá vantagem para eles correndo. E os atletas brancos, com o centro de gravidade mais próximo à região da cintura, vão ter mais equilíbrio na posição. Os atletas negros na posição vertical, os atletas brancos na posição horizontal. E isso vai dar mais vantagem para eles fazerem a natação deles. Beleza? Olha a importância da gente explorar, bem exploradinho, a nossa biomecânica. Eu consigo entender o movimento, eu consigo entender como esse movimento está sendo realizado e eu consigo, inclusive, aplicar esse conceito para ajudar no treinamento e ajudar no desempenho do meu atleta na competição. Não só para entender mecanismo de fratura, mas para entender como o movimento é realizado, como que eu posso corrigir esse movimento, ou como que eu posso aproveitar determinadas vantagens e a partir daí ter um melhor desempenho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma
desligo o microfone para beber água porque eu tava editando no outro dia e o barulho de eu bebendo água é horrível. Ninguém merece. Tá assistindo aula e blá 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 blá. Beleza, então, galera? Galera já tá toda querendo sextar e hoje, como a minha aula vai ser a última também, é sextar literalmente. Ó, aqui... Já pode abrir uma? Já estamos chegando aqui já 10 para meio-dia, já pode começar a esquentar, cara. Ó, aí aqui, ó, só pra gente poder, é um gráfico que eles disponibilizaram no estudo, primeiro dando as medidas dos atletas brancos e dos atletas negros com relação a diâmetro do membro inferior, a largura do tronco, membro superior. Então aqui, ó, os atletas negros, eles tendem a ter o centro de gravidade mais elevado e eles têm mais equilíbrio em pé e quando eles se inclinam para poder dar o tiro e para poder fazer a corrida. E os atletas brancos, eles têm o centro de gravidade um pouco mais inferior, e esse centro de gravidade, ele favorece a movimentação na posição horizontal e também possíveis inclinações quando eles vão fazer o movimento deles nadando. Tá? Então, o centro de gravidade pensado por esses cientistas é o que favorece, do ponto de vista de equilíbrio, os atletas negros nas provas de corrida e os atletas brancos na prova de natação. E só voltando aqui pro Paulo, eu peço até desculpa que para eu não cortar o raciocínio, eu fui ali no exemplo, mas o Paulo já está inclusive com a churrasqueira aí atrás, né, Paulo? Aqui é mais tranquilo por causa do pequeno, aí ele incomoda menos. Mas Não. O lugar é para isso mesmo. Não, cara, vixe, já é o jeito já. Aliás, aqui em Prudente eu tava dando uma olhada esses tempos em casa pra alugar essas coisas. É incrível como de um tempo pra cá, tipo, a maioria das casas passaram a ter churrasqueira, as casas novas, assim, né, cara? Um boom de... Eu até brinco. Todo mundo faz agora, né? Eu até brinco, falei, caramba, eu tava compraram na Black Friday, não sei, porque, tipo, maioria das casas, tipo, tinha uma lavanderia pequena e tinha uma churrasqueira. E há uns anos atrás era bem raro você ver. Só casas maiores, casas mais planejadas. Agora que não tem muito espaço também, tá fazendo na garagem, né? Porque daí tira os carros e tal e usa a garagem como área de lazer. Sim, varanda Bem gourmet. bacana. Pessoal que faz em apartamento também coloca lá a churrasqueirinha. Brasileiro, cara, brasileiro. Hoje é dia. Rapaz! É que imprudente, é melhor pra tomar uma cerveja, né? Porque aí é mais calor que aqui. Cara, aqui o que eu sofro é que eu tô de castigo até 11 horas da noite, que eu dou as 2 últimas pro primeiro ano noturno. Mas hoje é dia, cara. Hoje, nossa senhora. Eu tenho 2 de antropologia hoje também, mas as 2 primeiras ainda salva um pouco. Aí dá pra antecipar. Dá. Vamos lá, galera. Continuando aqui os nossos conceitos. Vamos falar de densidade, galera. Nós já vimos o que é massa e vimos o que é volume, tá? Massa é a quantidade de matéria no corpo e volume é o espaço tridimensional que essa massa vai ocupar num corpo. Já a densidade, ela vai ser definida como massa por unidade de volume. Ou seja, é a quantidade de massa que vai caber dentro daquele volume. Eu posso ter dois corpos com o mesmo peso, mas com densidades diferentes. Densidades totalmente diferentes. Tá? Por exemplo, aqui eu dou o exemplo de 2 bolinhas de... Uma bolinha de tênis de mesa e outra
Perdão, e outra de golfe. Se eu pegar essas duas bolinhas, elas vão ter exatamente o mesmo volume. O mesmo volume. Exatamente. Ou seja, elas vão ocupar o mesmo espaço. Só que a bolinha de golfe, ela é bem mais pesada que a bolinha de tênis de mesa. A bolinha de tênis de mesa, ela pesa uma folha de papel um pouco mais. Já a bolinha de golfe, ela tem um peso próximo dessa caneca com água. Ela é muito pesada. Por quê? Mesmo elas tendo o mesmo volume, a quantidade de massa concentrada dentro da bolinha de golfe é maior do que a quantidade de massa presente na bolinha de tênis de mesa. Então, corpos com o mesmo volume, mas diferentes quantidades de massa, têm diferentes densidades. Vamos olhar aqui agora os nossos amigos aqui, o amigo atleta e o amigo mais gordinho. A massa muscular, o músculo esquelético, ele tem mais densidade do que, por exemplo, a célula de gordura, a célula adiposa. A massa muscular, ela tem mais matéria dentro de si do que, vamos pegar uma célula muscular, uma fibra muscular tem mais matéria do que uma célula adiposa, do que um adipócito. O adipócito tem menos matéria dentro de si, ele tem mais gordura. Então, a densidade do adipócito é menor do que a densidade do músculo. Então, na hora que eu olho para esses dois caras pesam a mesma coisa. Eles pesam a mesma coisa. Só que a densidade da massa corporal do cara que tem músculo é maior do que a do gordinho. Por quê? O cara que tem músculo tem menos gordura e tem mais massa muscular. A composição da massa do corpo dele é mais densa, tem mais matéria junta. Já no gordinho, não. Ainda que o peso do gordinho seja o mesmo, a densidade, a quantidade de matéria junto é menor. Está mais ocupado por gordura. Tá? Então, quando eu falo de densidade, eu falo da quantidade de matéria presente num determinado volume. Se eu aumento a quantidade de matéria dentro do volume, eu aumento a densidade. Ainda que eu tenha mesmo volume, eu tenho densidade diferente. Da mesma forma, se eu tenho uma mesma massa, mas com volumes diferentes, eu também tenho densidades diferentes. Tá? Exemplo para a gente poder observar a densidade no dia a dia, que é o mesmo exemplo que eu dei. Hoje a hemodinâmica está casando muito com o tema da nossa aula, mas vamos lá. Eu tenho uma jarra, eu tenho duas jarras de 1 litro. 1 litro igual, duas jarras. Mas uma jarra eu só tenho água, só água. E na outra jarra eu tenho vitamina de banana. Nas duas jarras. Ambas têm 1 litro, exatamente 1 litro. Mas, consequentemente, a vitamina de banana tem mais massa dentro desse litro do que a água tem dentro da jarra de 1 litro da água. A vitamina de banana vai ter a massa da banana, vai ter a massa do leite, vai ter a massa do açúcar, vai ter a massa de outra fruta que eu misture no meio. A densidade dela vai ser maior. Ela vai ter mais massa presente na sua composição do que a jarra d'água. Tá? Então, densidade ela é dada pela quantidade de massa concentrada dentro de um volume. Se eu pego e peso 1 litro d'água e peso 1 litro de vitamina de banana,
o peso desses 2 litros vai ser diferente. A vitamina de banana vai estar mais pesada. Pô, mas os dois têm 1 litro. Sim, mas a densidade da água é menor do que a densidade da vitamina de banana. A vitamina de banana tem mais matéria ali fazendo peso nela. É o mesmo exemplo das 2 bolinhas de golfe e tênis de mesa. A quantidade de matéria presente na bolinha de tênis de mesa é menor do que presente na bolinha de golfe. Então, mesmo que elas tenham o mesmo volume, o peso da bolinha de golfe é maior. Porque a densidade dela é maior, a quantidade de matéria presente naquele volume é maior. Torque, galera! Torque, grande torque. O torque é o efeito rotacional de uma força. Efeito rotacional de uma força. Quando uma força, e aqui nós vamos voltar no nosso conceito de movimento angular, que nós falamos anteriormente. Tá? Vamos voltar no conceito de movimento angular. O que vai ser o movimento angular? Vai ser o movimento rotacional realizado em torno de um eixo. Então, aqui no meu caso, o eixo é a minha mão segurando o celular, e esse celular ele vai se movimentar rodando em torno de onde minha mão está segurando, em torno do eixo da minha mão. É aqui que o celular se movimenta. Beleza. O torque é o efeito rotacional de uma força. Ou seja, se a força é a ação que eu aplico para gerar movimento, o movimento rotacional depois da aplicação de uma força corresponde ao meu torque. Tá? Então, toda vez que eu tiver um sistema preso a um eixo, esse sistema só vai se movimentar rotacionando. O torque vai ser o efeito de uma força sobre esse sistema. Ou seja, se esse sistema fizer um movimento rotacional, esse movimento rotacional gerado pela minha força é o meu torque. Se eu tenho um objeto no ar e eu aplico uma força cêntrica nesse objeto, eu aplico uma força no ponto central do objeto, esse objeto vai se deslocar translacionalmente. Se eu aplicar uma força no centro desse objeto, ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Ele vai fazer a translação. Agora, se eu aplicar uma... e aí, eu posso aplicar uma força perpendicular, né? Esse objeto pode, por exemplo, se deslocar. Eu aplico uma força na horizontal, ele se desloca horizontalmente. Se eu aplico uma força diagonal, eu desloco ele diagonalmente. Agora, falando da aplicação de uma força cêntrica no centro do corpo, se eu aplicar uma força excêntrica, se eu aplicar uma força numa extremidade desse objeto, ainda que esse objeto esteja solto, ele tende a rodar. Ele tende a fazer um movimento giratório, um movimento rotatório. Tá? Se o objeto estiver preso no eixo, ele só realiza a rotação. Agora, se o objeto estiver solto e eu aplicar uma força excêntrica, ele vai fazer a rotação e a translação. Ele vai girar ao mesmo tempo que ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Tá? O nosso planeta Terra, ele faz os dois movimentos. Ele faz a rotação, ele gira em torno do próprio eixo. Só que como a Terra não está presa a nenhum eixo, como a Terra está solta no espaço, quando ela faz a rotação, ela também faz a translação.
ela gira em torno do Sol, ela se desloca do ponto A ao ponto B, que é o exemplo que eu estou dando aqui na figura do lápis. Se eu aplico uma força cêntrica nesse lápis, esse lápis faz uma translação, tá? Seja uma força perpendicular ou uma força diagonal, né? Vertical ou diagonal, ele faz uma translação. Ele se desloca em linha reta do ponto A ao ponto B. Em linha reta. Agora, se eu aplico uma força excêntrica numa extremidade do lápis, esse lápis ele vai rotacionar, e como ele não está preso em nenhum eixo igual a nossa chave de fenda aqui, igual a nossa chave aqui, tá? O meu lápis ele vai fazer uma rotação e uma translação. Ele não só vai rodar igual a chave está rodando aqui, como ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Beleza? Se o lápis está solto e eu aplico uma força excêntrica, ele gira e se desloca. Agora, se ele está preso a um eixo, ele só gira. Ele não se desloca. Ele se mantém parado no ponto A. Se ele está solto no eixo e eu aplico uma força, ele gira e se desloca do ponto A ao ponto B. Beleza? Mas os efeitos rotacionais da aplicação de uma força, seja no movimento de rotação puro ou movimento de rotação e translação, é chamado de torque. E o meu torque, ele vai variar conforme eu aplico essa força. Por exemplo, na minha porta, quanto mais longe eu estou do eixo, menos força eu preciso aplicar para poder gerar a rotação da minha porta. Por isso que a maçaneta fica numa ponta e o batente fica, o eixo preso no batente fica na outra. Por quê? É mais fácil para eu poder abrir a minha porta. Agora, se eu aplico uma força no meio da porta, eu vou gerar menos torque. Eu vou precisar aplicar uma força maior. E aí, quanto mais perto do eixo, mais força eu preciso aplicar para movimentar a minha porta. Quanto mais longe do eixo, menos força eu preciso aplicar na minha porta, tá? Quanto mais perto do eixo, mais torque eu gero. E quanto mais longe do eixo, quanto mais perto do eixo, menos torque eu gero. E quanto mais longe do eixo, mais torque eu gero. Quanto mais fácil eu conseguir gerar torque, mais torque eu estou gerando. Quer dizer, por isso que eu gosto da aula gravada, que eu fico nesse vai, vem, minha cabeça está muito maluca. Mas vamos lá, para evitar confusão. Quanto mais perto do eixo, menos torque eu gero, mais força eu preciso aplicar para poder gerar meu torque. Quanto mais longe do eixo, mais torque eu gero. Menos força eu preciso aplicar para gerar torque. Eu gero torque mais fácil. Quando eu estou perto do eixo, o meu torque é mais difícil, tá? Quando acabar a aula, vocês vão até a porta da casa de vocês e testem isso. Quando eu vou empurrar perto do batente, perto do eixo da porta, eu preciso pôr força para abrir a porta. Eu estou gerando menos torque. Agora, quando eu pego na maçaneta e abro e fecho, eu faço isso mais fácil. Por quê? Eu estou gerando mais torque, eu aplico menos força. Em relação à densidade e a torque, alguém tem alguma dúvida? Agora está começando a ficar um pouco mais complicado. Agora eu já estou vendo torque, né? Agora mesmo nós vamos ver impulso. O impulso, galera, quando eu falo que eu vou pegar o impulso, a definição dele é o produto da força e o tempo que dura a aplicação dessa força. Ou seja, quando eu vou aplicar a força para gerar deslocamento de um corpo, o movimento final, o movimento gerado por essa aplicação de força,
ele depende da quantidade de força que eu estou aplicando e do tempo que está durando a minha aplicação de força. A quantidade, a força que eu coloco aqui e por quanto tempo dura essa força. Isso é o meu impulso. Tá? Então, se eu tenho um corpo, eu aplico muita força por um curto tempo, por um curto espaço de tempo, eu gero um movimento. Se eu aplicar a mesma força por um tempo maior, o meu movimento vai ser maior. Se eu aplico pouca força por um curto espaço de tempo, o meu impulso é menor. Agora, se eu aplicar essa mesma força por um tempo maior, eu vou ter um impulso maior também, tá? Então, o impulso ele vai ser a relação direta da força que eu estou aplicando pela quantidade de tempo que eu estou aplicando essa força. Maior vai ser o meu movimento quanto mais força eu colocar e por maior o tempo que eu aplicar essa força. Tá? Então, o movimento que eu vou gerar em um corpo vai depender do impulso que eu dou nesse corpo. Não vai depender só da quantidade de força, que é o conceito que nós aprendemos até então. Vai depender do impulso, vai depender da quantidade de força e por quanto tempo essa força vai ser aplicada. Então, quando eu falo que eu vou pegar impulso para poder pular, para poder correr, quer dizer que eu vou aplicar uma força para poder começar o meu movimento e eu vou aplicar essa força pela máximo de tempo possível. Essa explosão, essa força inicial. Eu vou tentar fazer essa força inicial durar o máximo de tempo possível. Esse é o nosso impulso. Então, quando eu vou dar um pulo, o meu posicionamento fletindo o quadril, fletindo o joelho, fletindo a articulação do tornozelo, quanto mais eu faço flexão, mais força muscular eu estou colocando para poder pular. Ao mesmo tempo, quanto mais flexão eu faço, mais tempo vai durar o meu pulo para eu poder chegar numa altura maior. Quanto mais flexão de quadril, joelho e tornozelo eu faço, não só eu vou acumular mais força muscular, mas a realização desse movimento até eu estar na posição ortostática completa, a realização desse movimento ela vai ser por um tempo maior. Se eu parto de uma posição certa, se eu parto de uma posição com menor flexão de quadril, joelho e pé, menos impulso eu pego. Aqui nesse caso, então, eu tenho um impulso maior ainda, né? Porque eu aproveito a força da minha queda e reflito essa força na extensão quando eu faço o meu salto. Tá? Mas o meu impulso, o impulso que eu falo que eu vou pegar eu vou aplicar uma força pelo maior tempo que eu conseguir. Então, quanto mais eu faço flexão das minhas articulações de quadril, joelho e pé para poder pular, mais força muscular eu estou acumulando e quanto mais tempo demorar para eu fazer meu movimento, por mais tempo vai durar a minha força inicial. Consequentemente, eu vou conseguir pular mais alto do que se eu estivesse na posição ortostática e só mexesse o meu pé para cima. Beleza? Então, o conceito de impulso na física vai ser o produto da minha força em relação ao tempo que essa força está sendo aplicada.
Bom, aqui estão algumas unidades de grandeza, de medida, né? Para massa, força, pressão, volume, densidade, peso específico, torque. E aqui está o símbolo que vai na equação, tá? A unidade de medida é a minha referência para poder saber a quantidade e o símbolo que eu uso na equação para poder desenhar a minha equação, para poder calcular o que eu estou querendo saber. Para eu poder calcular a minha velocidade, poder calcular a minha aceleração, enfim, tá? Com relação ao que nós passamos até aqui de impulso, de densidade, de torque, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu acho que eu não entendi muito bem o torque. Não entendeu o torque, Jéssica? Vamos lá, vamos repetir então para poder ficar mais claro. Quando eu aplico força num objeto, ele se movimenta. Quando eu aplico força no objeto, ele se movimenta. Ele pode se movimentar no espaço, do ponto A ao ponto B, ou ele pode rodar, ele pode rotacionar. Quando eu aplico força no objeto e ele roda, esse efeito dele estar rodando, eu vou chamar de torque. O nome do movimento é rotação, mas o efeito dele rodar depois que eu aplico uma força é torque. Eu defino por torque, tá? Então, aqui nesse conceito, eu estou dando nome para o efeito da aplicação de uma força. Se eu aplico uma força num objeto e esse objeto não vai rodar, ele vai se movimentar do ponto A ao ponto B, o nome do efeito da força, ou seja, o nome do movimento que o objeto realizou, não, o nome do movimento não. O nome do efeito da minha força vai ser deslocamento. Tá? Agora, se o objeto está preso num ponto fixo, ou se ele está solto, mas quando eu aplico o movimento nele e ele roda, esse giro que ele dá, essa rodada que ele dá, eu vou chamar de torque. Tá? O nome do movimento é rotação. Rotação. Só que essa rotação não aconteceu do nada. Essa rotação, ela só aconteceu porque eu apliquei uma força nesse objeto. Ele não aconteceu do nada. Ele aconteceu porque eu apliquei uma força. E como o resultado da aplicação de uma força é um movimento, o resultado da aplicação de uma força onde o movimento é a rotação, eu chamo de torque. O movimento isolado é rotação e o efeito que eu dou da força girando esse movimento é torque. Tá? Olhando para a porta da minha casa. O movimento que a porta faz é rotação. A porta roda. Agora, o nome do efeito, depois que eu pego na maçaneta e giro a minha porta, é torque. Qual o movimento que o meu torque gerou? Rotação. Mas para eu ter a rotação, eu precisei aplicar uma força. Quando eu aplico a força num objeto e a aplicação dessa força gera um movimento de rotação, esse efeito de gerar um movimento de rotação eu chamo de torque. Eu chamo de torque.
Todas as nossas articulações, elas vão gerar movimento rotacional. Todas as articulações, elas estão presas num eixo e o movimento que elas geram é rotação. Agora, para que eu tenha um movimento muscular, eu preciso ter um músculo, movimento muscular não, movimento articular. Para que eu tenha um movimento articular, eu preciso de um músculo fazendo contração e puxando o osso na direção deles. O que é essa flexão da minha mão? São os músculos flexores contraindo e puxando os ossos da minha mão ao seu encontro, tá? O que o músculo faz? O músculo, ele aplica torque sobre o osso articulado. Esse mesmo exemplo que nós estamos vendo da chave de fenda, ó, essa parte de baixo aqui, ó, vamos imaginar que seja a inserção muscular. O músculo tem uma origem aqui no começo do eixo e uma inserção no osso. O movimento que o osso está fazendo é rotação. Quando o músculo contrai e ele puxa o osso para o lado dele, esse efeito da contração muscular que está gerando a rotação do osso vai ser chamado de torque. Esse efeito vai ser chamado de torque. Deu para pegar? Ainda está um pouco confuso? Ficou um pouquinho confuso, mas ficou mais claro. Tá? Então, é que eu tenho que tomar cuidado com o nome do movimento e o efeito da aplicação da força que gerou o movimento. Tá? Vamos tentar separar movimento e o efeito da força. Para eu ter movimento, eu aplico uma força e o resultado da aplicação da força é o movimento. Tá? O movimento chama rotação. Quando eu tenho um corpo preso num eixo. Esse movimento ele chama rotação. O efeito que gerou o movimento de rotação chama torque. Tá? Então, eu aplico força, por efeito, essa força gera rotação. O efeito que gera a rotação é chamado de torque. Beleza? Tenta separar o movimento do efeito do movimento em si. O movimento é o resultado final da aplicação da força. O movimento, ele é o efeito da aplicação da força. Então, pro movimento eu vou dar um nome de rotação. E pro efeito da força que gerou o movimento, eu vou dar o nome de torque. Mas também pode ser um movimento sem rotação, né, professor? No Sim. caso, sem eixo. Sim. Aqui, aí eu tô fazendo isso, mas para facilitar a visualização. Visualização do torque. Isso, porque quando eu tô preso a um eixo, é mais fácil eu visualizar uma rotação do que quando eu faço uma translação. Mas, Sim. da mesma forma, e aí é o exemplo da figura. Se eu aplico uma força excêntrica, ou seja, em uma das extremidades, essa força, se o objeto estiver solto no espaço, ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Mas como eu estou aplicando a força em uma das extremidades, o meu objeto também vai rodar. Então ele vai ter uma soma de movimentos. Ele vai ter uma translação e uma rotação juntas, tá? Ele faz uma translação e uma rotação juntas. Mas nessa rotação eu também tenho torque. Toda rotação para acontecer, eu vou precisar aplicar uma força excêntrica. Se eu aplico uma força excêntrica, eu gero o torque. Então, bem observado.